Irmãos, mais uma vez queremos dar bom dia a todos os amados que estão acompanhando desde o início do trabalho, a mesa do Senhor. Queremos saudar os irmãos em Cristo, também amados de outras igrejas que nos acompanham, mandar mesmo saudações a irmãos que nos acompanham no Nordeste, Pastor Éder, os irmãos lá da congregação de São Gonçalo do Amarante, também as congregações aqui de Manaus, irmãos, amigos nossos pelo Brasil que têm acompanhado os trabalhos da igreja, também amados irmãos lá nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Irlanda, lá na Coreia do Sul também, lembrando o pastor Kim, São Gabriel da Cachoeira, amados irmãos que têm nos acompanhado. É uma alegria, um privilégio. Também mais uma vez as filhas do pastor Heraldo na Holanda e o nosso amado pastor Heraldo. Um grande abraço, meu amado irmão. Que o Senhor continue lhe dando a graça, a coragem e de enfrentar mesmo esse tratamento. Que Deus possa abençoá-los ricamente. Irmãos, é hora da nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 15. Nós estamos estudando essa epístola, Romanos capítulo 15, e a passagem que eu gostaria de ler, nós iniciamos no domingo passado, iniciando no verso 14, até o final do verso 21. Então, vamos fazer a leitura em Romanos, capítulo 15, verso 14, até o final do verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique em nossos corações. Nosso Deus, nosso Pai celestial, é mais uma vez, Pai, um privilégio, uma alegria poder estarmos reunidos na Tua casa, nesse dia tão especial, dia do Senhor, dedicado ao nosso louvor, à nossa adoração, à nossa gratidão a Ti, Pai, Deus de amor, de graça, de misericórdia, o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. E agora, Pai, estamos diante da Tua palavra,
e pedimos encarecidamente pelo Espírito Santo da verdade, Ele que é o autor dessa palavra, que Ele seja realmente aquele que vai nos ensinar, Ele seja mesmo nosso professor nessa manhã, porque Ele prescuta todas as coisas de Deus e revela aos nossos corações. Reconhecemos a nossa pequenez de tão grandes maravilhas, Pai, da Tua palavra. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. E que nessa manhã a Tua palavra venha cheia de graça, de verdade, com simplicidade, de fácil compreensão. Que a Tua igreja reunida, Pai, especialmente nesses dias, nos lares, possa receber o alimento espiritual. Possa mesmo, Pai, receber a edificação das suas vidas. E se porventura também há algum amigo, uma amiga nos assistindo, Pai, nessa hora, mas que ainda não experimentou, não recebeu a salvação. Hoje é dia, Pai, hoje é dia da salvação. Então, entregamos cada ouvinte da Tua palavra nessa manhã em Tuas mãos. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, nós estamos praticamente nas últimas palavras de Paulo nessa carta, já finalizando, só falta mais essa parte do capítulo 15 e o capítulo 16. E a partir de agora, Paulo, ele faz uma exposição dos seus planos, dos seus projetos até para o futuro. Paulo está em Corinto quando ele escreve essa carta aos Romanos. E aqui, irmãos, semana passada nós vimos, Paulo começa nessa parte, ele faz uma constatação a respeito daqueles irmãos. Ele não, até o momento, os conhecia pessoalmente, mas ele tinha informação, recebeu mesmo informação e o testemunho desses amados irmãos, até logo no início da carta, Paulo disse que era conhecido a fé dos romanos em todo o mundo. Então esses irmãos de Roma, eles tinham mesmo uma fé até conhecida por todo o mundo. E aqui Paulo faz questão, né, e faz essa constatação a respeito desse testemunho. Quando ele diz no verso 14, é certo, é certeza, e eu estou certo mesmo, meus irmãos, né, eu mesmo, a vosso respeito. E três coisas que Paulo assim até elogia, né, constata que era uma característica dessa igreja. E nós vimos semana passada isso, porque o estudo também aqui é para a nossa edificação pessoal, como igreja de Deus. Então, três características dessa igreja de Roma, que Paulo identifica, que sim e deve ser do povo de Deus. Então, Paulo diz aqui, primeiro, a vosso respeito, tenham conhecimento, faça essa constatação, que vocês, né, estáis possuídos de bondade, ou seja, cheios de bondade. E nós vimos que a bondade é fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é bondade. E vimos semana passada, né, que o fruto do Espírito Santo não é só bondade, mas amor, paz, fidelidade, bondade, benignidade, etc., né? Mas bondade é a prova mesmo que a igreja de Deus, ela tem que frutificar, ou seja, a frutificação. E Paulo diz, estáis possuídos, cheios de frutos do Espírito Santo. Não só cheios dos frutos do Espírito, mas também Paulo diz que eles estão cheios de todo o conhecimento, ou seja, cheios de instrução, cheios da palavra de Deus. Era uma característica também
dessa igreja, e nós vimos semana passada. E a terceira coisa, Paulo diz aqui que eles estão aptos para vos admoestardes uns aos outros, ou seja, capacitados, habilitados para a admoestação, para o aconselhamento, não é? Então, característica dessa igreja que marcava mesmo até a sua história. Mas Paulo não só faz essa constatação, mas vamos adiantar, no verso 15 aqui, ele vai dar uma explicação por que ele escreveu essa epístola, porque realmente ele escreveu essa carta. Então diz aqui, olha, entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Então, lembrem que Paulo, ele não era conhecido dessa igreja, e Paulo também não os conhecia, né? Eles ouviam falar de Paulo, e Paulo ouvia falar da igreja, tinha mesmo informação, fazia a constatação de quem eles eram. Porém, ele diz assim: entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente. É como que eles dissessem assim: quem é esse Paulo? Né? Nós não conhecemos, e ele manda uma carta, como Paulo reconhece até, uma carta ousada, de uma pessoa desconhecida. Mas aqui, irmãos, é interessante porque, independentemente do que eles achavam, ou do que eles pensavam de Paulo, tem uma coisa muito maior, né? O motivo mesmo que Paulo escreveu essa carta. Aliás, Paulo tinha até uma obrigação, uma responsabilidade e uma grande preocupação com as igrejas de Deus. Apesar de eles não saberem, nós vamos ver mais adiante, Paulo vai fazer a sua apresentação à igreja, mas nós sabemos que Paulo tinha recebido, né, uma missão de Deus, uma comissão de Deus. Ele era o apóstolo dos gentios, e essa igreja era uma igreja tipicamente gentílica, né? Ali em Roma nasceu mesmo, foi levantada no meio dos gentios e até no meio do império. Então Paulo ele escreve ousadamente porque ele não conhecia os irmãos, mas ele tinha uma obrigação para com eles, né? Para com a igreja até do nosso Deus. Ele foi comissionado pelo próprio Jesus para ser o apóstolo dos gentios. Então ele vai dar essa explicação, né, por que ele escreveu essa carta. Então ele diz, né, até ousadamente, mas ele continua, olha, e aqui dá o motivo da mensagem ousada, né, a mensagem ousada. Então ele dá o motivo, diz aqui, para vos trazer isto à memória. Ou seja, o motivo dele ter escrito a carta, essa mensagem ousada, era para vos trazer isto à memória. Agora, isto que, amados irmãos, tudo que ele escreveu, né, iniciando no capítulo 1 até o capítulo 15 e no versículo 13, toda a carta é o que ele está dizendo, né? Eu escrevi ousadamente para vos trazer isto à memória. E aí, irmãos, nós sabemos, né, que essa carta até declarada mesmo ao longo dos séculos pelos estudiosos da palavra de Deus, um dos maiores escritos teológicos que existem até na palavra de Deus, que existe na palavra de Deus.
a carta aos Romanos. Então, Paulo, é só lembrar, né? Nós já estamos bem 5 anos, né, nessa carta. E isto que Paulo escreveu. No capítulo 1, Paulo faz uma apresentação do Evangelho de Deus. Lá no capítulo 1, versículo 16, 17, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do gentio. E no capítulo 1, né, no versículo 18 em diante, Paulo mostra mesmo da condição do homem diante de Deus. A ira de Deus se revela contra toda iniquidade, toda perversão dos homens. Ou seja, mostra mesmo a condição do homem pecaminoso, a depravação total do homem, a condenação do homem, e mostra que Deus não faz acepção de pessoas, né? Capítulo 2, capítulo 3, tanto do judeu como do gentio, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão na mesma condição, né? Todos estão debaixo do pecado e na condenação. Mas no capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, Paulo fala da justificação pela fé, né? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E assim vai. Fala da santificação, fala da glorificação, todas as doutrinas da graça de Deus. E chega lá no capítulo 12 em diante, Paulo vai exortar a igreja, a nossa obrigação de colocar em prática assim toda a doutrina. Então, isto que Paulo está dizendo é isso, né? É tudo que ele tem escrito anteriormente. Mas interessante, né, que ele diz assim: como para vos trazer isto de novo à memória. Olha que coisa realmente interessante. Paulo escreve essa carta com o motivo, né, de trazer isto à memória deles. Há pouco tempo, né, aqui no versículo 14, Paulo estava elogiando a igreja, até fazendo uma constatação, que eles eram cheios de instrução, né? Diz aqui: vocês são cheios de todo o conhecimento, capacitados para a admoestação, cheios de fruto do Espírito. Então, por que Paulo coloca assim, né? Trazer isto novamente à memória. Sabe, irmãos, é interessante, até ter uma lição muito grande para nós nessa manhã. Da parte de Deus e da nossa parte. Primeiramente, da parte de Deus, Deus conhece seu povo, Deus conhece realmente os seus filhos e sabe, irmãos, da nossa fraqueza de mente. Somos muito fáceis, né? Facilidade de esquecer, memória curta, essa é a palavra. Esquecemos facilmente. Irmão Léo, ainda agora há pouco, estava falando que nós devemos sempre recordar, lembrar, nunca esquecer o que Deus tem feito por nós. E é uma característica do ser humano, né? E do povo de Deus, a mente fraca, esquecer as coisas. Então Paulo diz aqui, olha, trazer isto de novo à memória. Eu sei que vocês têm grande conhecimento, sabem as doutrinas da palavra de Deus, têm todo o conhecimento, toda a percepção, mas é muito fácil de esquecer. E eu vou refrescar a memória de vocês, eu vou fazê-los lembrar. Então, irmãos, da parte de Deus, apenas Paulo está
cumprindo uma ordem de Deus, né? Porque Deus sabe a facilidade que nós temos, a mente curta, de esquecer as coisas rapidamente. E sabendo disso, o método que Deus usa para fazer o povo dele não o esquecer e lembrar é o método da repetição. Deus realmente ele é repetitivo, ele manda repetir e ele usa os seus líderes. No Velho Testamento, ele usou os patriarcas, ele usou, né, o seu servo, principalmente Moisés, usou os reis, usou os profetas, todos eles com essa incumbência, com essa obrigação de repetir a palavra de Deus. Moisés é um exemplo bem claro. Deus separou Moisés para ser o líder do seu povo, líder espiritual, enfim, os irmãos sabem bem da história, né? E a Moisés foi dada a responsabilidade até de passar para o povo a lei de Deus, até escrita realmente pelo dedo de Deus, para eles lembrarem, recordarem. E Moisés é o autor do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, e o livro de Êxodo e Levítico, boa parte, a maior parte, é dedicada à instrução, às leis de Deus, a palavra de Deus, foram escritas, né? Mas chega no Deuteronômio, que é o último livro, e o Deuteronômio, o próprio nome diz, é segunda lei, né? É uma cópia da lei, palavras, ou seja, é uma repetição. Olha que importância, né? A repetição de tudo que Deus realmente tinha dado para Moisés. Interessante que, veja lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio, está acontecendo alguma coisa aí. Bom, o que foi? Não? Irmãos, orem, nós estamos com um problema, negócio de transmissão, orem mesmo. Então, Deuteronômio, né, quer dizer repetição da lei, das palavras, repete. E logo no início é dado novamente, né, os mandamentos, mas chega no capítulo 6, aqui no versículo 4, olha que Deus diz aqui: ouve, Deuteronômio 6,4, ouve Israel. Israel é o povo de Deus. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Em outras palavras, inculcar, repetir, né? Refrescar a memória, ensinar. Repete novamente. Então, irmãos, Deus sabe, Ele conhece a nossa mente, a facilidade que nós temos de esquecer. Aqui no capítulo 17 de Deuteronômio, no versículo 18, até para os reis, para os profetas, mas diz aqui, olha: também quando se assentar no trono do teu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes.
e terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Olha só a importância da repetição, de refrescar a memória, né? Para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, estes estatutos, para os cumprir. Isto fará para o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino e seus filhos no meio de Israel. Então, essa é a ordem de Deus. A repetição, inculca, escreve, repete, fala. E assim foi durante a caminhada, né? Deus deu a lei e passou Moisés o bastão para Josué e deu a ordem: olha, quando o povo entrar na terra prometida, via Samaria, né, ali em Siquém, do lado vai ter o monte Ebal e do outro lado o monte Gerezim. Coloca, divide as tribos, 6 de um lado, 6 de outro, e no monte Gerezim repete novamente a lei e as bênçãos do Senhor. E no monte Ebal repete as maldições de Deus, o povo obedecer. Então, irmãos, isso era uma constante, tanto nos líderes, nos profetas, nos reis, nos sacerdotes, ou seja, a importância realmente de trazer isto à memória do povo, refrescar a memória do povo de Deus, não é? Então, Paulo, como nós vamos ver mais adiante, um ministro de Cristo, um sacerdote, ele entende que é a obrigação dele repetir, escrever, trazer à memória, relembrar, recordar isto, né? A palavra de Deus. Então, Paulo, como um bom pastor, e eu até diria Paulo é um pastor repetição, porque se você olhar as cartas de Paulo e o testemunho de Paulo, agora em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, ele diz assim, Atos 20, quando ele manda reunir, né, os líderes da igreja, porque ele já ia partir, ele já sabia que não mais os veria. E Paulo aqui ele está dando um testemunho do seu trabalho, da sua preocupação, da sua obrigação, como ele mesmo se comportava no meio deles. Então diz aqui, olha, Atos 20, 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha que coisa, né, amados? Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Tristeza, esse homem fazendo essa constatação, né? Cuidado, entre vós se levantarão homens com as mentes pervertidas e o intuito até de arrastar os discípulos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: cuidado, que não os venha a enredar, né, com as suas vãs filosofias, com as coisas do rudimento desse mundo, com as coisas que não são realmente a palavra de Deus. Então, a igreja tem que ficar atenta e sempre repetindo, né, sempre lembrando das doutrinas básicas, do ensino, da instrução da palavra de Deus. Então, Paulo diz assim, portanto, veja, vigiai,
ficar bem atento. Eu lembro toda vez do nosso pastor Fred, os olhinhos dele azul, brilhava assim, ele dizia: olha, Herbert, fica de olhinho bem aberto, né? Atento, observa. Então diz: lembrando-vos, olha só, lembrando-vos que por 3 anos, refrescando a memória de vocês, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, de ensinar, de repetir, de falar, de mostrar, de pregar a doutrina, a palavra de Deus, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor, vocês a Deus, veja, e a palavra da sua graça, né? Fica seguro, se apega à lei, se apega à doutrina, se apega à palavra da sua graça que tem, veja, o poder, né? Para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. Então, amados, Paulo entendeu muito bem a importância, a sua obrigação e a sua responsabilidade de estar sempre exortando, repetindo, né, inculcando, falando, escrevendo, pregando a sã doutrina. 1 Coríntios, a passagem que o nosso irmão Léo leu nessa manhã, né? 1 Coríntios capítulo 11, é muito recorrente de Paulo. Ele diz aqui 23, porque eu recebi do Senhor, né? O que também vos entreguei. Então, era uma recorrente, né? Era na vida de Paulo, ele entregar o que ele recebeu. E tudo que ele recebeu do Senhor, irmãos, ele entregou, não só em palavras, né, mas em escrita, em cartas. Então, repetição, repetição. Olha, no capítulo 15 aqui de 1 Coríntios, olha novamente, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 1, irmãos, venho lembrar-vos, olha que coisa, né? Repete, venham lembrar-vos a memória de vocês, olha só, o Evangelho, já pensou? Venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Paulo tinha falado, pregado, né? Então venham lembrar-vos novamente o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes, olha, a palavra, tal como vos-la preguei. A importância da repetição, né? E realmente ficarmos firmes com a palavra de Deus, a menos que tenhais crido em vão. E aí ele diz novamente, olha, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Está vendo a repetição novamente? E ele diz, olha, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Interessante que é segundo as Escrituras. Não foi uma coisa de particular elucidação do Paulo, não. O evangelho que ele recebeu, esse ele entregou. Que Cristo morreu, e é segundo as Escrituras. E que foi sepultado, né, e ressuscitou ao 3º dia, e é segundo as Escrituras. Veja, amados, repetição. Aonde Paulo chegava, repetia a mensagem, né? Pregação do Evangelho, pregação da doutrina. Veja Gálatas, capítulo 1. Gálatas, no capítulo 1, diz aqui, olha, verso 6. Admira-me, Paulo escrevendo aos Gálatas, admira-me que estejais passando tão depressa. Já esqueceram? Já se esqueceram? Deixa eu refrescar
a memória de vocês. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Olha, irmãos, né? Parece incrível um negócio desse. O qual não é outro senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo aqui repete novamente, olha, mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, olha só, repito, né? Repete, repito novamente. Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, Paulo diz, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria um servo de Cristo. Então, a minha obrigação é repetir, é inculcar, é zelar pela doutrina, realmente pela palavra de Deus, refrescar a memória de vocês. Veja mais aqui, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 e versículo 1. Olha só, irmãos. Quanto ao mais, Paulo escrevendo a esses irmãos, ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, eu não tenho nenhum problema, né? Não é desgosto para mim, muito pelo contrário. Eu me alegro, é bom gosto, eu faço de bom grado. Eu sou o pastor repetição, diz Paulo, porque eu repito novamente as mesmas coisas que já tinha escrito para vocês, para os Gálatas, para os Romanos, né? Para a igreja de Deus. Então, esse é o pastor Paulo, né? O pastor mesmo, repetição. Veja 2 Timóteo, capítulo 4, ele terminando o ministério dele, ele escreve para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, e versículo 1, Paulo diz assim: conjuro-te, é a mesma coisa, é incitar, é conspirar, é recomendar, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Diz aqui, irmãos, prega a palavra, prega. Ele diz, insta, persiste, insiste, aperta, repete, refresca a memória. É isso aqui, né? Quer seja oportuno, quer não. Importuna mesmo. É isso que ele está falando para os romanos lá. Eu falo ousadamente. Estou importunando vocês mesmos. É minha obrigação, é meu papel, né? Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha só. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não só não vão suportar, mas vão esquecer. Não vão lembrar mais. Não é, irmãos? Então, veja, eu estou gastando tempo nisso porque é muito importante, né? Refrescar a memória. Diz aqui, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido. Ou seja, vai chegar um tempo, em relação à sã doutrina, que não suportarão, ou seja, desprezarão.
desprezar a doutrina, a palavra de Deus. Não mais desejarão ouvir a sã doutrina, porque vão querer ouvir coisas, né? Como que coceira nos ouvidos. A palavra de Deus, a doutrina de Deus, não querem mais ouvir, mas vão querer ouvir piada no púlpito, show, né? Coisas que autoajuda. Você pode, uma mudança de doutrina, uma mudança da palavra. Em vez de dizer que Deus é santo, que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, precisa confessar, precisa deixar, tem que santificar. Não, né? Mas muito mais, não diz aqui, não mais desejarão. Diz, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio em todas essas coisas, né? Sobriedade, fica de olho, vigia, aperta, repete, ensina, refresca, faz-os lembrar a memória, suporta as aflições e faz o trabalho do evangelista. Cumpre cabalmente o seu ministério. Então, irmãos, o motivo, né, de Paulo, volte lá, trazer isto à memória, porque da parte de Deus, Deus sabe da nossa memória fraca, a facilidade de esquecer. Agora, da nossa parte, da parte do homem, da parte humana, há uma tendência até do crente, do salvo, né, ele dizer assim, eu já sei de tudo isso, eu já sei. E Paulo aqui, ele diz, olha, eu sei, né, que vocês sabem dessas coisas, da salvação, da justificação, da santificação, da glorificação, vocês são bem instruídos, não estou negando que vocês não sabem, vocês sabem sim, né? Mas a tendência até do crente é dizer, não, eu já sei, já estou sabendo, não preciso mais ouvir não, já sei o que o pastor vai falar, anos e anos, já estou aqui nessa igreja há 25 anos, dos quais, eu acho que é 10, 11, né, já ministrando a palavra, fora os outros do pastor Fred. Eu já sabia que o pastor Fred ia pregar, era salvação, era santificação, era frutificação, era o serviço, exortar. Eu já sabia de tudo isso que ele ia pregar, né? Eu já sabia o que eu ouvi, mas ele vinha, falava novamente. Lógico que mensagem diferente, mas era o mesmo princípio. O evangelho não muda, a salvação, a palavra de Deus não muda, os mandamentos não mudam. Então, a tendência, eu já sei, vou ouvir tudo isso novamente, de novo, né? Não preciso ir para a escola dominical, não preciso ir para o estudo bíblico, de novo Romanos, de novo Filipenses, de novo Pedro. Já sei, já ouvi, já li, né? Sabe, amado, esse é o pensamento do nosso lado, do lado do crente, do lado humano. Isso vai enfraquecendo a sua fé. Você vai esquecendo as coisas de Deus. Não preciso de congregar, não. Vou ficar em casa. Sabe, irmãos, isso é muito perigoso, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a santificação, a edificação, a frutificação, a purificação, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele diz assim no verso 26, olha, e para que a santificasse, essa é a igreja, né? Depois da salvação, o processo não para,
nós entramos na santificação. E para que a santificasse, Paulo aqui está falando do relacionamento do homem com a mulher no casal e comparando ao relacionamento de Cristo com a igreja. Então, para que a santificasse a igreja, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, ou seja, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, amados, né? A importância, a explicação que Paulo está dando pela mensagem ousada. O motivo, né? Diz aqui, volte lá, Romanos 15, 5. Para que, como para vos trazer isto de novo à memória. Então, a mensagem é ousada por causa disto, o motivo para vos trazer isto à memória. E mais uma coisa ele diz: por causa da graça que me foi outorgada por Deus, ou seja, por causa da missão que eu recebi de Deus. E eu tenho que apresentar a vocês, aos romanos. E aqui Paulo vai fazer como que uma autoapresentação, né? Não pessoalmente, mas pela carta ousada, a mensagem ousada. O motivo era trazê-los à memória, mas por causa disso aqui, da missão que ele recebeu de Deus, como ele diz aqui, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Sabe, irmãos, a graça outorgada por Deus na vida de Paulo, né, foi um milagre realmente da salvação. Se você vê aqui em Atos capítulo 9, os irmãos conhecem bem a história de Paulo, né, ali na estrada de Damasco, quando ele tem o privilégio daquele encontro com o Senhor, no qual é aberto os seus olhos para a salvação, para a redenção, para a justificação. Então Paulo diz aqui, olha, no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então Paulo recebeu a graça da salvação por causa que Deus lhe deu essa missão aqui. Ele vai ser um instrumento escolhido por mim, né? Foi e é, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, por causa dessa missão, Paulo também está agora escrevendo essa carta que ele recebeu do próprio Deus. 1 Timóteo, no capítulo 1, olha como ele diz aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, ele fala, né? Verso 12. Sou grato, até a gratidão que o irmão Léo estava falando, pela tão grande salvação, de não esquecer, né? Paulo diz aqui, sou grato, tenho gratidão pelo ministério que recebi, pela missão que recebi, para com aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Um milagre, ele diz aqui, olha, a mim que noutro tempo era um blasfemo, um perseguidor e até um insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, diz Paulo, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Grato pelo ministério, grato pelo milagre, grato pela misericórdia de Deus, a graça, o amor, a fé que há em Cristo Jesus, né? E aí
a mensagem que ele tinha que levar. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, irmãos, Paulo diz aqui, olha, a graça, né, que me foi outorgada por Deus, né, essa missão que foi me dada. Aí ele diz aqui no verso 16, volte lá para Romanos capítulo 15. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Então, a causa, né, que vocês também receberam essa carta, porque eu quero me apresentar agora, por causa da missão que eu recebi de Deus, né, de ser o quê? Ministro de Cristo Jesus entre os gentios. Você vê aqui, Paulo fala ministro de Cristo Jesus, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. É uma linguagem até que Paulo usa como uma linguagem do Velho Testamento aqui, né? Porque ele está falando de ministro. Essa palavra ministro aqui é mesmo uma linguagem de sacerdote, sacerdotal. Liturgos vem de liturgia, né? o ministro público de Deus. Então isso era designado ao sacerdote, ao levita, esse ministério público, né? De sacerdote, de ministro. Aí Paulo fala mesmo aqui agora, né? Entre os gentios. Lembra que o Senhor Jesus, nós lemos, ele chamou Paulo, ele comissionou o Paulo, ele capacitou o Paulo, né, para o ministério, para ser ministro. E ele mesmo foi designado como o apóstolo dos gentios, não é como diz aqui, para ser ministro de Cristo entre os gentios. Se você vê aqui no capítulo 11 de Romanos, ele mesmo já diz, olha, Romanos 11, 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que sou apóstolo dos gentios e glorifico o meu ministério. Então, amados, esse homem aqui está dizendo, olha, eu estou me apresentando agora, né, como ministro de Cristo, um sacerdote. E a mensagem que eu vou levar, ele diz aqui, olha, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Ou seja, a mensagem do Evangelho de Deus. Ele, como um sacerdote, né, que apresentava para levar o sacrifício, e entrava no templo lá, né, era um serviço sagrado de fazer a oferta, de ser um intermédio entre Deus e o povo, né, através do sacrifício. Então Paulo diz aqui, olha, é um serviço sagrado. A missão diz aqui, anunciar o encargo, né, a obrigação do Evangelho de Deus. Logo no capítulo 1, ele diz isso aqui, olha, Romanos 1, 14, diz aqui, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também
a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque, amados, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, ele viverá pela fé. Então veja, o ministério, sacerdotal, que tinha que apresentar o sagrado encargo, aqui é o Evangelho, e aí Paulo continua no verso 16, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, ou seja, o sacrifício que Paulo apresenta, ele diz aqui, é os próprios gentios, aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, e que seja aceitável a oferta deles, uma vez santificadas pelo Espírito Santo. Ou seja, irmãos, aqui Paulo está dizendo, olha, vocês são o fruto da mensagem, vocês são o fruto do ministério, e agora se apresentem, como no Velho Testamento, a oferta que era agradável a Deus, o sacrifício agradável a Deus, Por isso que ele diz aqui no capítulo 12, vocês, olha, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que apresenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para as suas vidas. Então, olha só que maravilha, amados irmãos, Esse homem está se apresentando, a missão que ele recebeu do Senhor, como ministro de Cristo, seu sacerdote, levar o sacrifício que é o Evangelho, e a oferta, A oferta é a própria vida deles agora, para o santo serviço. E aí Paulo diz aqui, no versículo 17, pois motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Agora Paulo fala da sua satisfação pessoal. O tempo já está indo, mas ainda tem muita coisa aqui, irmão. Mas vamos ficar hoje por aqui, Paulo vai falar da sua satisfação pessoal. Ele diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Não mais, Paulo diz, gloriar em si mesmo, mas gloriar-se em Cristo, pelas coisas que Cristo fez por intermédio dele. Essa é a maneira correta de nos gloriarmos. Mas como tem mais coisa, eu vou deixar para a semana. Mas veja, amados irmãos, aqui na explicação de Paulo, o motivo que ele escreveu essa carta, essa mensagem ousada, era para trazer a eles a memória, a doutrina da palavra de Deus, as coisas de Deus, e também por causa da missão que ele recebeu por Deus. Milagre na sua vida, ser um ministro, um sacerdote, com o sagrado encargo de pregar o evangelho da graça de Deus, como um sacrifício, e a oferta é o próprio povo de Deus se apresentando para mesmo a santificação, para a frutificação, para o serviço.
É esse o motivo dessa carta aqui que Paulo está tratando. E para a semana nós vamos ver realmente, né, a satisfação do Paulo. Que Deus possa nos ajudar nessa manhã a entender realmente aquilo que Ele tem para cada um de nós. Assim como Paulo entendeu a sua missão, irmãos, nós somos também, né, exortados. O Senhor Jesus disse: vós sois as minhas testemunhas. Nós somos agora exortados a ministrar a palavra de Deus. Nós somos reino de sacerdotes, nação santa, povo de exclusividade do Senhor, para proclamardes as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse o ensino que Paulo quer dar para a igreja. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, porque o Senhor usou de misericórdia, de amor, de bondade para com cada um de nós e deixou a tua palavra, Pai, escrita para que possamos realmente viver por ela. Não esquecer, Pai, e com essa missão de também levar a palavra de salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E também, Pai, essa mensagem para a santificação das nossas vidas, para a frutificação, enfim, Senhor, até o dia que o Senhor vai nos levar para a glória. Muito obrigado por esse tempo, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amados, vamos terminar o trabalho nessa manhã, vou chamar aqui o pastor. Edivaldo. Ivan, por favor, chega aqui à frente, você vai cantar. Aos irmãos que estão em casa e o povo que tem acompanhado os estudos essa semana, e hoje a gente tem visto comemorado o dia do pastor. E nós vamos dois servos aqui nossos, da igreja, e o pastor Heraldo, que está enfermo. E a nossa igreja Hebron tem saído muitos irmãos daqui para o ministério designado por Deus. Nós vemos aqui como o apóstolo Paulo foi designado por Deus para fazer uma obra. Temos também o pastor Éder, o pastor Elias, o pastor Fabiomar, o pastor Alain, o pastor Antoildes, o pastor Lobato. Tantos irmãos que nós corremos até o risco de esquecer. Mas eu queria que você em casa, de todo o coração, orassem a Deus por aquelas pessoas que Deus comprou com um preço tão grande, como nós meditamos nessa manhã. E eu vou deixar aqui para os pastores, não é uma pregação, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele faz um rogo, pois aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, pastorear um rebanho de Deus não é fácil. E são almas, são vidas preciosas para Deus. E nossos pastores têm esse cuidado, têm até em tempo de pandemia, se esforçado em estar aqui, trazendo a mensagem. E nós devemos, como irmãos amados, orar por esses amados irmãos. Por isso, eu fui incumbido pelos irmãos de estar aqui. E de todo o coração, você que está em casa, você que conhece pastores,
Vamos rogar a Deus, porque é Ele que é o supremo pastor. E é Ele que tem cuidado também. E uma coisa que eu tenho visto na minha vida, pastor também é ovelha. E precisa também ser apacentado. É muito fácil a gente só receber o alimento, mas também, assim, é para nós. Mas vemos que os pastores têm se dedicado em trazer aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Então vamos orar nesse momento. E lembre, não só hoje, porque a gente tem um dia do pastor, mas todo dia nós orarmos uns pelos outros, porque Deus pede que nós continuemos a perseverar em oração. Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque na Tua infinita graça, infinita misericórdia, tem escolhido homens para serem fiéis, verdadeiras pessoas que entendem o seu compromisso de ser chamado para uma carreira por Ti, meu Deus. Tem compaixão dos nossos pastores, derrama a Tua sabedoria do alto, a Tua graça na vida deles, da sua família, e que a Tua direção, o Teu sustento, livre eles do mal e possa ser modelo do rebanho como tem sido. Assiste o pastor Heraldo na sua enfermidade nesse momento. E todos aqueles amados irmãos que saíram daqui, não só dos nossos, mas todos aqueles teus filhos que tu tem designado para fazer a tua obra. Ó meu Deus, livra-os das garras do nosso maior inimigo, que é Satanás. E sejam pessoas que estão em suas vidas o compromisso de fazer a tua vontade. E assim que o Senhor se manifestar, que está sendo muito em breve, tu vais dar a cada um coroa da glória que o Senhor prometeu. Por isso, meu Deus, nossos pastores estão aqui à frente do teu trabalho. Eu te peço por eles e pelas suas famílias. E muito obrigado pela tua salvação eterna em Cristo Jesus. A tua palavra, eu termino que a tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Por isso queremos engrandecer o teu nome. E que nesta manhã, neste dia, nós possamos sentir a tua presença em nossas vidas. Que a tua igreja, não só a igreja Hebron, espalhada em todo o mundo, tenha uma semana abençoada, fortificada na tua palavra. Não deixa Satanás roubar a semente que é a tua palavra, mas glorifica o teu santo nome. Obrigado pela vida do nosso pastor Herbert, também pelo pastor Nivan e o pastor Heraldo, que estão aqui à frente da nossa igreja Hebron. Essas coisas eu te peço, não que haja mérito algum em nós, mas alegria em nossos corações, porque temos servos fiéis à tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Sinceramente, foi uma grata surpresa. Muito obrigado, Edivaldo e a igreja que oram por nós. Muito obrigado mesmo. Vamos fazer nossas, dos pastores, as palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, orai por nós. Vamos terminar cantando, louvando ao Senhor. Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali. Eu vou pedir aos irmãos que nos ajudem aqui, também os nossos jovens. Eu estou aprendendo esse aí.
Meus amados, muito obrigado pela atenção dos irmãos, dos amigos. E agora reúna as crianças, né? Nós teremos a lição bíblica para as crianças. Que Deus os abençoe e que Deus nos dê ainda um domingo abençoado para louvá-lo, para adorá-lo e para pregar sua palavra.